E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? E bom, galera, ontem o Vasco foi derrotado pelo São Paulo por 2-0 dentro do Morumbi. Jogo válido pela Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida. E o Lisca doido acabou falando o principal defeito do Vasco, o maior motivo pelo qual o Vasco não conseguiu fazer um gol ontem no São Paulo. E foi algo que a gente percebeu também assistindo o jogo. Vamos ver aí a explicação de Lisca para essa derrota do Vasco. Mas, mano, pelo menos fica ali algo positivo, que foi o time jogando pra frente, um time jogando de forma ofensiva, buscando a vitória, não um time com o rabinho entre as pernas, como um cachorrinho ali castrado, né, com medo de tudo, como o Vasco vinha sendo nos últimos anos, como o Vasco vinha sendo aí, pelo menos com o técnico Marcelo Cabo, que infelizmente deixou muitas heranças malditas aí nesse time do Vasco, que devem ser tiradas urgentemente. O mindset da cabeça dos jogadores tem que ser mudado logo pro Vasco reagir de verdade nessa temporada, buscar a volta à Série A do Campeonato Brasileiro e quem sabe também buscar aí essa classificação para cima do São Paulo na Copa do Brasil, que é muito difícil, é muito complicada pela situação que o Vasco se encontrou aí nesse jogo de ida. Mas vamos ver, rapaziada. Timista, me ouve bem? Boa noite, te escuto. Beleza, vamos então abrir a entrevista coletiva com Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Felipe. Pô, podia me deixar fazer umas perguntinhas também na coletiva, hein, Vasco? Valeu, porra. As perguntas vão ser interessantes, se você quer saber também. Boa noite, André. Boa noite, Lisca. Boa noite a todos. Lisca, claro que você vai fazer sua análise do jogo, mas a minha principal dúvida é o que levar deste jogo contra um time que disputa Libertadores para a rotina do Vasco, cujo maior objetivo é, obviamente, subir para a Série B. Uma diferença de nível considerável, né, entre o São Paulo e a rotina do Vasco. Obrigado. Bom, boa noite, Felipe. Ficam muitas lições, né? Ficam muitas situações da partida, as análises que nós vamos fazer, né? Teve algumas situações bem positivas, né? De agressão, de circulação de bola, algumas combinações, né, interessantes. Equilibramos o jogo no segundo tempo, né? Tivemos a possibilidade de empatar a partida, mas faltou a contundência, né? A contundência ofensiva nossa foi abaixo, apesar de termos chutado, de termos chegado, mas... Esse é o ponto, rapaziada. Faltou pro Vasco o último passe, faltou o meia de criação para quebrar a última linha do São Paulo, fazer aquela jogada que realmente desce para sair o gol. Faltou isso, mano. Faltou deixar o Cano cara a cara com o Thiago Volpi pro Vasco fazer o gol. O Vasco até teve algumas possibilidades que, se os meias tivessem enfiado a bola pro Cano, teria dado mais certo, poderia ter saído o gol, poderia ter deixado ele na cara do gol, mas faltou isso até por conta do Marquinhos Gabriel ser um jogador que atrasa muito o jogo. Acho que o Lisca percebeu isso, ele já vai começar a ele pelo menos a ter, se não tirar o Marquinhos Gabriel do time titular, ter uma conversa com o Marquinhos Gabriel, pedindo para ele ser mais contundente, pedindo para ele ser talvez mais agressivo e não ficar apenas, domina a bola, gira e toca de lado. Não, o Vasco precisa de um meia que coloque o atacante cara a cara com gol, o pifador. Eu sei que o Marquinhos Gabriel não foi meia a carreira dele toda, foi um jogador que jogou como ponta, mas que nesses últimos anos vem se adaptando nessa função de meia de criação. Talvez eu prefiro o Sarrafiore para jogar nessa função. Eu prefiro, não sei vocês, vamos seguir aqui. Mas não exigimos muito do Volpi, né? Não conseguimos acertar o alvo, erramos algumas vezes nas escolhas também, né? No penúltimo passe, e isso aí foi predominante na partida, né? O São Paulo teve algumas possibilidades também, fez o gol, depois a bola parada, que é uma situação que nós estamos trabalhando já muito mais na parte teórica, né, do que na parte prática. Sabíamos dessa bola forte do São Paulo na primeira puxada ali com o Pablo. É isso, é uma bola forte do São Paulo, a bola aérea. O São Paulo tem um time alto, um time que marca gols pelo alto. Já havia marcado gol contra o Flamengo, de cabeça com o Arboleda, e o Vasco, como é um time que é muito frágil nessa situação, acabou sofrendo bastante, cara. Acabou sofrendo bastante. Tiveram outras situações que o São Paulo já poderia ter feito gol de jogadas de escanteio pra cima do Vasco, mas o Vanderlei tinha pego. E depois ali uma falha geral, né, mano? Totalmente com o Miranda, com o Arboleda. Controlamos bem o jogo todo, mas no final, quando íamos arriscar um pouco mais, né, com o Morato, Sarrafiore, acabamos tomando o gol ali quando eles estavam entrando na partida. Temos que ter calma, temos que ter, né, tranquilidade também para fazer as avaliações, saber que realmente São Paulo tem, né, um nível, talvez o processo de como o time coletivamente esteja bem mais na nossa frente, né?
Isso é óbvio, porra. O Lisca tá no seu segundo jogo aí no comando do Vasco. O Crespo tá treinando o São Paulo desde o início do ano. Você pode até contestar o trabalho do Crespo, mas existe uma ideia de jogo ali. Você vê que o São Paulo tem uma ideia de jogo. Por mais que às vezes não consiga executar tão bem, tem uma ideia de jogo. É um time que tem mecanismo de jogada bem treinado e também é um time melhor tecnicamente do que o Vasco, sejamos honestos. O São Paulo tem jogadores ali que individualmente conseguem desequilibrar a partida, como foi ontem o Benítez e como foi o Rigoni. Apesar de alguns momentos a gente ter conseguido equilibrar o volume de jogo, as construções, as iniciações, mas faltou realmente a gente ser bem mais eficaz, né? A eficácia que a gente teve no jogo contra o Guarani hoje a gente não teve. Talvez tenhamos até criado boas situações para definir, mas não fomos felizes e essas lições todas nós vamos tirar. Precisamos ser mais assertivos nos detalhes, porque os detalhes num jogo de futebol fazem a diferença. Com certeza. Agora o Wellington Campos da Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Eu acho que isso aí foi o mais interessante, né, galera? Tudo, né? O primeiro tempo foi aqui, né, em São Paulo. Eles estão com uma vantagem de 2-0. A Copa do Brasil tem essa característica, essa peculiaridade, né? O jogo... O meio tempo do jogo, na verdade, é entre um e o outro, né? Aqui foi 2 tempos, mas o primeiro tempo foi aqui, né? Tá 2-0 para eles. Nós precisamos, com calma, né, voltar para o jogo, diminuir a diferença, para depois tentar a igualdade, mas com organização, com calma. É um jogo lá na semana que vem. O nosso foco agora passa a ser, né, a Série B, o jogo contra o Botafogo. Então nós temos que ter calma, priorizar agora, né, a próxima partida. E depois do jogo contra o Botafogo, a gente voltar a pensar nessa partida contra o São Paulo para buscar a reversão, né, do placar, pelo menos a igualdade, para a gente ainda ter chance de buscar a nossa vaga nas quartas de final. Agora a Fernanda Teixeira do Esporte. O problema pro Vasco aí nesse confronto agora contra o São Paulo é a questão de não sofrer gols. É o que eu penso, né? O Vasco é um time que sofre muitos gols. Tem esse problema aí na bola aérea, quando é cruzada por escanteios. Então é difícil o Vasco não sofrer gols pro São Paulo. Não duvido que o Vasco faça 2 gols no São Paulo. Pode fazer 2, tipo 2-0, mas aí leva um gol, vai tudo por água abaixo. Mas eu tô torcendo pro Vasco conseguir acertar essa parte defensiva pra vir mais forte aí pra esse jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Mas é uma missão muito, muito complicada. O Vasco precisar se superar. Os jogadores vão precisar daquele 110%, 120% dentro de campo. Vão ter que deixar tudo que eles têm dentro de campo pro Vasco, quem sabe, conseguir essa classificação contra o São Paulo. Mas o trabalho do Lisca aí é promissor. Espero que dê certo. Tô torcendo para isso. E essa foi a explicação dele. O Vasco faltou ser um pouquinho mais contundente para sair com um resultado melhor lá do Morumbi. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu fico nessa por aqui. Que nos próximos Francisco. Fui.